Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nossa segunda aula. Eu sou a doutora Daniela Soter, médica veterinária, mestre em parasitologia e microbiologia. Atuo na área de clínica geral, dermatologia e sou pioneira na laser terapia fotobiomodulação de pequenos animais aqui no Brasil. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como vocês vão poder aumentar o seu faturamento em 2 meses sem aumentar as horas trabalhadas através da laser terapia. Então, vamos dar uma olhada nessa galera que acabou de ingressar no mundo das luzes e já está trabalhando e tendo retorno com a laser terapia. O curso, ele entrega muito mais do que só um conteúdo. O curso, ele entrega uma formação, um apoio, ele te dá suporte em relação ao que você está fazendo. Você vê que a gente coloca lá no grupo, né, os casos clínicos e você orienta, você tem paciência, sabe? Então, assim, é um diferencial total para uma pessoa que está na dúvida para fazer o curso. É o seguinte, a gente olha, estão estourando 200 cursos online. 200 cursos. Mas qual curso vai saber seu nome? Qual curso vai saber de onde você veio? Qual curso sabe quanto que você fez clinicamente ou não? Você sabe, se conhece a gente pelo nome. Isso não tem preço, sabe? E a qualidade técnica do curso. Eu posso dizer porque eu já passei por muita instituição de ensino, né? E um curso de qualidade, ele tem justamente o material que você apresenta, sabe? Eu não esqueço do segmento, né? Assim, inclusive pedagógico que você faz. Né? Do começo, tem começo, meio e fim. A aula termina e dá para fechar aquela matéria na cabeça, não fica uma coisa solta, sabe? Meu recado do dia é: saia da sua zona de conforto. Ninguém que chegou lá no topo chegou lá na zona de conforto, não. Então, assim, a gente tem que. Realmente, o medo, ele nos livra de várias situações, mas ele também nos priva de viver várias situações. Então, vai com medo mesmo, entra de cabeça, enfim, os benefícios são sensacionais. E a gente só vê na prática. Não adianta falar, não adianta a gente explicar. Faça o teste. Não tenho dúvida, gente, não tenho dúvida, não tenho dúvida, vocês vão adorar, vocês vão gostar do resultado. A gente está com o futuro nas nossas mãos, sabe? Vocês precisam conhecer essa técnica, vocês precisam conhecer a Dani. A vida de vocês, da sua família, dos seus animais vai se transformar. Vocês não têm nem noção do que é isso. Sinceramente, se vocês quiserem comprar um aparelho só para vocês, para cuidar da família, dos animais da tua casa, isso aí já vai ser um benefício gigantesco. Bom, muito bom ver a evolução dessas alunas, né? E na primeira aula eu me apresentei, contei um pouco da minha história, mostrei pacientes tratados com algumas das minhas técnicas, né? As técnicas que mais me trazem resultados. Então, se você não assistiu ainda, corre lá, dá uma olhada na aula, porque elas foram feitas em sequência. E para fazer mais sentido para vocês, eu aconselho que vocês assistam a primeira aula. E hoje eu quero apresentar para vocês como vocês vão se destacar na laser terapia fotobiomodulação, aumentar o seu faturamento em 2 meses sem aumentar as horas trabalhadas. Vamos ainda entrar nas principais técnicas de uma forma mais profunda e eu vou mostrar para vocês como é possível vocês adquirirem o aparelho de vocês sem ter que desembolsar nada para isso. E como eu já disse para vocês, quando eu entrei na laser terapia, na fotobiomodulação, era tudo muito novo. Ainda é, mas se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, com toda certeza eu teria economizado muito tempo e dinheiro. Mas valeu a pena, né? Porque foi o meu tempo e foi o que precisou ser feito para eu chegar até aqui. E já vamos entrar no conteúdo. Primeiro, eu quero mostrar para vocês alguns pontos que fizeram com que eu me destacasse da concorrência e com certeza vai fazer a diferença para vocês. Compreender os fundamentos das luzes, dominar as técnicas, entender a importância do diagnóstico, individualizar o paciente de vocês e ter condição de criar protocolos. E eu escolhi 3 técnicas que são as minhas queridinhas. 98% dos meus pacientes eu vou utilizar uma dessas técnicas, que é o laser vermelho, o laser infravermelho
e a técnica da ILIB. Vamos entrar agora. Laser vermelho e laser infravermelho. Efeitos da fototerapia. É de extrema importância vocês entenderem o que esperar da utilização das luzes. Então, a gente tem a reparação tecidual, tá? Com o aumento da angiogênese, neovascularização, surgimento de novos vasos, importantíssimo para a reparação dos tecidos. Crescimento acelerado das células, a gente tem uma multiplicação celular mais rápida, a gente tem uma reparação mais rápida, aumento da matriz celular, colágeno e matriz óssea. Então, vocês entendem que as luzes também fazem reparo ósseo. Melhor organização tecidual. Essa reparação tecidual vai ser uma reparação mais organizada, né? Um processo de cicatrização mais bonito. E aumenta a absorção de cálcio e oxigênio pelos ossos. Modulação da inflamação, a gente tem o aumento da microcirculação local, não vimos que tem uma melhora e o aumento da angiogênese, da neovascularização, então a gente tem uma melhora, um aumento dessa microcirculação local, aumento do fluxo linfático, diminui edema, uma das principais indicações das luzes no processo inflamatório também, aumento do aporte e atividade dos mastócitos, células necessárias nesse primeiro momento, eles não são o tempo todo células indesejáveis, eles nessa fase inicial, eles são de extrema importância. Analgesia. Vocês não fazem ideia do que a gente consegue de analgesia utilizando as luzes, né? Então, a gente tem aí o aumento da síntese e liberação de opioides endógenos, como a endorfina e a encefalina. Aumento do potencial de ação do impulso nervoso dos neurônios, o que torna as células menos excitáveis, dão menos sinal da dor, né? Mandam menos impulso, que são entendidos como a dor, né? E inibe prostaglandinas e COX. Então, a gente está vendo aqui a importância das luzes, a função e o papel das luzes no processo de modulação da inflamação. Laser vermelho, comprimento de onda entre 630 e 660 nanômetros. A gente vai usar muito esse termo comprimento de onda para se referir a uma determinada cor. É uma luz visível ao olho humano. Ela atua na epiderme, derme, hipoderme, fáscia muscular, tecido muscular, tendões e ligamentos. A luz infravermelha, comprimento de onda entre 780 e 830 nanômetros. A gente está falando do nosso laser de baixa potência que a gente usa na nossa rotina. É uma luz invisível ao olho humano. E atua na epiderme, derme, hipoderme, fáscia muscular, tecido muscular, tendões, ligamentos e tecidos cartilaginoso, ósseo e nervoso. Eu dei destaque a esses três últimos porque vocês percebem que o infravermelho atua em todas as áreas do vermelho e atua em tecidos mais profundos também. Qual comprimento de onda escolher? Eu trouxe um esqueminha aqui só para vocês entenderem os tecidos, né, a profundidade que cada luz atinge. Essas 4 primeiras aqui são luzes de LED, a gente não vai falar. Aqui nós temos a luz vermelha e a infravermelha representada por uma cor, como eu falei, que ela não é visível ao olho humano, senão a gente não conseguiria identificá-la. Ah, mas a gente aqui tem ela atingindo o músculo. Sim, mas isso aqui é esquemático, a gente não tem como demonstrar para vocês como a gente vai atingir cada tecido, aumentando a quantidade de energia que a gente entrega para esses tecidos. Então, quanto mais energia a gente entrega, mais profundamente essas luzes conseguem penetrar e atingir tecidos mais profundos. A gente também tem outros fatores que fazem com que essas luzes cheguem, né, a tecidos mais profundos, tá? Características clínicas que interferem na ação dos lasers. Isso aí é fundamental e faz total diferença na hora da gente escolher a técnica, ok? Tipo de tecido e sua localização. Acabei de falar que os comprimentos de onda atingem tecidos diferentes, profundidades diferentes. Então, a gente precisa entender, precisa saber qual tecido a gente vai tratar. Tecido mole, conjuntivo, muscular, tecido ósseo, pele, mucosa, tecido articular, vai fazer toda a diferença na hora da escolha.
Características do paciente, cor da pele, peles mais pigmentadas, o laser vermelho tem afinidade com a melanina, que está mais superficial, então vai reter energia na superfície da pele, vai aquecer, vai causar desconforto nesse paciente e não vai agir como deveria. Então, se a gente quer, por exemplo, atingir a derme, né, mais profundamente, a gente vai utilizar, quando é uma pele muito escura, a gente vai utilizar o infravermelho, que não tem afinidade com a melanina e vai conseguir tratar mesmo superficialmente aquele tecido, ok? Distribuição de tecido adiposo. Nossos pacientes mais gordinhos, camada de gordura maior, mais espessura dessa camada de gordura, a gente vai precisar imprimir uma quantidade de energia maior para atingir tecidos mais profundos. Isso quando a gente está querendo falar de tecidos que estão após essa barreira de gordura, tá bom? Tecidos superficiais, não, porque a gente vai usar o vermelho, tá? Condições sistêmicas, pacientes com grau de injúria muito acentuado, eles estão mais ácidos. A acidez faz com que todo o processo demore um pouco mais, então não é que não funcione, ele apenas vai demorar um pouco mais para responder. Pacientes menos inflamados, com grau de injúria menor, estão menos ácidos, então eles vão responder mais rapidamente às luzes. Eu vou mostrar para vocês duas técnicas que são bem simples de serem aplicadas, que é o laser vermelho e o laser infravermelho. É um cãozinho bem pequenininho, vamos imaginar que ele tenha uma hérnia de disco e a gente, depois que fechou o diagnóstico, identificou esse local dessa hérnia, a gente vai fazer o tratamento com vermelho e infravermelho. Daniela, sempre você usa os dois? Não, depende do caso, depende da intensidade da hérnia, da dor que esse paciente está sentindo. Então, aqui eu vou utilizar primeiro o infravermelho. Eu entrego as luzes separadamente, mesmo o meu aparelho tendo a possibilidade de entregar as duas luzes ao mesmo tempo. Eu vou iniciar com 6 joules do infravermelho, é um paciente pequenininho. Então, eu estou dentro da minha janela terapêutica. Vocês percebam que a luz é bem fraquinha. Então, vamos imaginar que esse ponto aqui seja o ponto da hérnia. Ah, mas se ele tiver outra hérnia, tudo bem. Eu vou terminar de entregar os 6 joules e vou para o próximo ponto de lesão. Vou entregar mais 6 joules. Terminei de entregar os 6 joules e eu decidi que o protocolo desse paciente cabe a luz vermelha também. Então, eu vou vir aqui no vermelho e eu vou entregar menos energia para esse paciente. Eu vou entregar 4 joules do vermelho paravertebralmente e dos dois lados. Então, eu venho aqui num ponto, aciono o aparelho, terminei de entregar os 4 joules nesse ponto, vou para o próximo ponto com a distância de 1 centímetro entre um ponto e outro. A gente conta mais ou menos o centro de uma moeda de R$1, né, para cada ponto. Daí uns 2 centímetros entre o centro de cada ponto. Vou entregar mais 4 joules e assim eu vou fazer dos dois lados. Mais 4 aqui, mais 4 aqui. Essas são as duas técnicas, vermelho e infravermelho. E LIB. Essa técnica foi a técnica que me fez ficar apaixonada completamente pela laser terapia, pela fotobiomodulação. E foi a que eu tive meu primeiro contato, fiquei completamente encantada com ela. E é a minha queridinha, sem dúvida alguma. E LIB, Intravascular Laser Irradiation of Blood. Eu vou contar uma breve história para vocês entenderem que as luzes elas já são utilizadas há muito tempo, elas estão tendo um boom agora
mas elas já vêm sendo utilizadas e estudadas há muitos e muitos anos, né? Então, ela foi descoberta pelos russos, que na década de 70 deram início às pesquisas com laser de baixa potência, comprimento de onda de 630 nanômetros. Era feito de uma forma diferente, irradiando diretamente no sangue, radiando a luz, né? Diretamente no sangue, através de uma fibra óptica inserida em um canal vascular, então havia uma perfuração de vaso. Imagina se essa técnica ainda tivesse, né, dessa forma, a gente praticamente não conseguiria usar como a gente utiliza nos nossos pacientes, né? Com base nos trabalhos de Andrew Messer no início da década de 1960. Então, a gente está falando aí, né, de 60 e tantos anos, né? E a gente achando que é alguma novidade. Ela vem se desenvolvendo bastante, mas ela já é utilizada há bastante tempo. Mecanismo de ação que podemos destacar. A hora que vocês entenderem o potencial das luzes na vida profissional de vocês, muitos problemas de vocês estarão resolvidos, com toda certeza. Modulação da inflamação, ativação do sistema imunológico, modulação da produção e liberação de inúmeros componentes sanguíneos. A gente tem uma ação reológica das hemácias, né? A gente melhora a qualidade dessas hemácias, relaxamento de paredes dos vasos, né? Então, a gente tem uma melhora da oxigenação. A gente tem aí a melhora do fluxo sanguíneo, não tem a melhora do relaxamento das paredes dos vasos, aumento da oxigenação dos tecidos. Bom, gente, é tudo consequência. Vocês estão vendo aí que tem um trabalho vascular, a gente vai ter uma melhora dessas hemácias, então a gente vai ter uma maior oxigenação desses tecidos, né? E eu coloquei como observação aqui o fotodesligamento do óxido nítrico, dando lugar ao O2, tá? Por quê? Porque com todo esse mecanismo de ação, o principal objetivo, a principal função da ILIB é eliminar radicais livres. Tá? A gente está falando aí espécies reativas de oxigênio, que a gente generaliza como radicais livres. E o que acontece? Os radicais livres, eles causam um aumento, né, uma piora da condição desse paciente que já está em processo de oxidação, né, pelo estresse mesmo da doença, da inflamação de uma forma geral. E o que acontece? A citocromoceoxidase, ela carrega dentro ali da cadeia respiratória, a função dela é carregar o oxigênio, né? Carregar o oxigênio ali para completar essa respiração. Só que é uma ligação fraca, e quando ela se desliga do O2, o óxido nítrico, que está em maior quantidade, ele se liga à citocromoceoxidase e impede, né, atrapalha essa respiração celular. A gente sabe que a respiração celular tem o objetivo de produzir energia. Acabou. Então, se a gente tem uma respiração celular ruim, a gente tem uma produção de energia ruim. Então, uma das funções da ILIB é fazer com que haja esse fotodesligamento do óxido nítrico, dando lugar ao O2 e eliminar radicais livres. Tá? Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem definida na cabeça de vocês. É um entendimento extremamente importante para vocês começarem a entender e se apaixonarem também pela técnica. Vias de administração da ILIB. A gente tem artéria radial, mediana, palmares, veia jugular, safena, carótida, femoral, assoalho da boca, língua. E aí a gente pensa, né, traz aqui para a medicina veterinária. Assoalho da boca, língua, nos nossos pacientes, a gente vai ficar sem um aparelho, né? Então, a gente fala, essa utilização dessas vias é muito fácil na medicina, na odonto, mas na medicina veterinária é complicado, tá bom? Então, eu, na maioria das vezes, uso artéria radial. Gosto bastante das palmares também, principalmente para cães grandes, e a mediana. A gente não consegue tanto localizar o pulso dos nossos pacientes com a facilidade que a gente localiza o nosso, né?
Então, na realidade, toda região que seja bem vascularizada superficialmente poderá ser utilizada para aplicação da ILIB, tá? Por quê? Porque às vezes você não consegue, não tem acesso a determinada, é, a determinada artéria, por exemplo, como a radial, mas aí a gente vai buscar uma área com uma vascularização superficial boa, tá? O ideal é uma padronização. A via mais utilizada é a artéria radial, inclusive em humanos também. Mas por que a padronização? Porque se você usa uma hora num vaso, outra hora no outro, outra hora no outro, você às vezes pode ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que não funcionou porque eu mudei, né? Utilizei? Então padronize. Eu costumo trazer isso muito para a minha rotina clínica, que é a padronização do meu trabalho. E as exceções, quando não dá, a gente, né, utiliza um outro vaso, mas procure usar. Você vai usar a mediana, usa sempre a mediana. Vai usar as palmares, usa sempre entre palmar, radial e mediana, que você está ali muito próximo, né? Mas aí uma hora você usa a femoral, outra hora você usa a radial, enfim. Jugular neles também é difícil, a gente ficar posicionado com o aparelho em cima da jugular. Então, o que dê mais conforto para o seu paciente e que seja de mais fácil aplicação e manutenção do aparelho na mesma posição. E agora eu vou mostrar alguns dos casos, né, utilizando essas técnicas para vocês entenderem a aplicabilidade. Esse paciente aqui, ele chegou para mim com uma otite importante, já tinha uma estenose ali no conduto, ele estava com muita dor e ele não deixava nem encostar ali para fazer nada, nem para examinar, tá? E a gente conseguiu, né, fazer uma contenção e eu apliquei o infravermelho. O infravermelho impele nessa região mais superficial, né, nos tecidos mais superficiais, ele tem principalmente a função de analgesia, tá? Ele vai diminuir aqueles impulsozinhos que eu falei, então ele vai diminuir a dor quase que imediatamente. E foi o caso dele. Eu apliquei o infravermelho e logo depois ele já deixou eu utilizar outra técnica. Ele, como tinha uma infecção, usei uma técnica específica para isso, mas deixou manipular. E vocês percebam aqui que a luz do infravermelho... Ah, Daniela, mas você falou que o infravermelho ele é invisível ao olho nu. Gente, o que acontece? A gente precisa de um guia e a gente utiliza, né, os aparelhos utilizam um LED vermelho para mostrar que esse aparelho está ligado. Porque como a luz é invisível, se a gente não tivesse essa luz guia, a gente não vai ver que o aparelho está ligado, né? Ou o cliente não vai acreditar, enfim. Olha só essa pacientezinha utilizando a ILIB. Então, como eu falei, ela é a minha queridinha. Na maioria dos meus pacientes, eu utilizo primeiramente a ILIB antes de começar qualquer outra técnica. Daniela, quando você não utiliza? Quando esses pacientes são irascíveis, quando eles são muito agitados, são muito bravos e vai causar um grau de estresse muito grande para contenção, porque eles ficam paradinhos ali, né, um determinado tempo, de acordo com o tamanho de cada um deles, para utilização da técnica, tá? Para execução da técnica. Então, olha essa paciente aí. Essa cadelinha aí, ela tem 3 hérnias de disco, tá? Então, eu comecei com a técnica da ILIB, já para promover uma analgesia, começar todo o processo sistêmico de modulação dessa inflamação. E aí, depois, eu utilizo a técnica local, tá? No caso dela, eu fiz o infravermelho, também parece uma luz importante aqui, mas vocês vão ver depois que, comparado com a luz vermelha, ela é bem fraquinha, tá? Eu fiz outras técnicas, eu utilizei o vermelho, né, paravertebral, enfim, gente, é aquela questão que eu coloquei para vocês antes da apresentação. Nós temos a condição de criar nossos protocolos, né? Individualizar nossos pacientes. Não é porque o outro que tem hérnia de disco eu não utilizei
uma determinada técnica que eu não vou utilizar em nenhum. Eu avalio meus pacientes, eu fechei o diagnóstico, eu cheguei o mais próximo possível de um diagnóstico, eu vou montar um protocolo para ele é único. E perceba o movimento da musculatura, né? Como ela reage, ela não sente dor, mas eu percebo que no local, quando a gente pega exatamente o ponto da inflamação, da lesão, quando eu estou falando da parte óssea, da parte articular, eles têm essa reação, tá? Então, eu tratei primeiro com a ILIB e depois tratei com infravermelho. Essa paciente é uma chihuahuinha, ela tem leishmaniose e ela está sendo tratada corretamente para leishmaniose de forma sistêmica, com todo o protocolo, mas ela apresenta uma vasculite, estava apresentando, né, uma vasculite importante em ponta de orelha, vocês percebam as lesões perioculares no focinho, e essa cadelinha eu também tratei a parte articular dela, né? Mas eu trouxe aqui para vocês verem o resultado desse tratamento na pontinha das orelhas dela. Então, para ela, eu utilizei a luz vermelha, é superficial, né? Não falei lá, a pele, eu vou sempre preferir luz vermelha, tá? Só quando não houver a possibilidade, caso contrário, é luz vermelha para tecido superficial, lesões ulceradas, mucosa, enfim. E vocês veem que a intensidade da luz já é maior do que o vermelho, do que o infravermelho, né? Que é só aquele LEDzinho sinalizador, tá? Eles ficam super bem com a técnica. Eu também, Daniela, você faz ELIB nela também? Faço, porque ela está em tratamento ainda, tá? Então eu faço ELIB nela primeiro, e aí depois eu faço as técnicas locais. Ó, no focinho. Também vermelho. Essa é outra orelhinha, a gente pede, né? Às vezes não consigo tirar foto, enfim, e segurar o paciente, mas para vocês verem a diferença na primeira foto, a orelhinha esquerda está mais à mostra ali, mas a direita também tem bastante ponto de vasculite e olha como é que ficou, tá? A gente fez, isso aí foi logo depois da primeira sessão, e a gente agora, a parte dela de lesões, né, tá bem controlada, então hoje eu mantenho o tratamento, as sessões com ela para controle da dor das articulações, que é difícil, às vezes ela está em tratamento há pouco tempo, então é difícil a gente controlar sem corticoide essas dores, tá? E aqui eu trouxe um exemplo comigo mesma. Isso eu falo sempre para as minhas alunas. Experimentem a técnica com vocês, testem, se apaixonem pelas luzes, porque vocês vão ver que é um mundo mágico, mas que não é mágica, né? Tem fundamento. Então, eu estava com uma lesão aqui nessa. Quem faz unha sabe que isso de vez em quando acontece, não era para acontecer, mas acontece. Então, eu fiz essa lesão aqui, né? Vocês vão ver que tem um edema importante, está bem inflamado, tem uma coleção de pus. Viram, né, como é que ficou? Eu, num primeiro momento, para analgesia, porque fica muito dolorido, gente, muito dolorido mesmo, a gente não consegue nem encostar no cantinho do dedo, né? E eu fiz o infravermelho primeiro para analgesia, então o objetivo sempre superficial para utilização, indicação do infravermelho é analgesia, tá? Nesse tecido, a gente vai trabalhar com a modulação da inflamação, reparo tecidual com vermelho. Então, vocês vejam aí como é que foi aplicada a técnica, vocês percebam bem a intensidade do infravermelho aí, para vocês compararem com a próxima luz, tá?
é uma técnica indolor, gente. O que dói é do toque mesmo, do contato, porque é uma área que está sensível, tá? E aí vocês vão ver em seguida a utilização do laser vermelho. Olha só a diferença da intensidade da luz, tá? É muito grande a diferença. Então, agora vocês estão percebendo o infravermelho e o vermelho. E o resultado no dia seguinte, né? Eu gosto de acompanhar isso aí. Eu tenho muito caso de antes e depois, com fratura, enfim. E eu registro tudo, tá? Ou quase tudo. Eu acho que eu nem registro tanto quanto eu gostaria. Não, nada mais. Vocês entenderam a diferença que a gente consegue tocar, que a gente consegue manipular? Pois é, né? Muito legal o resultado. E esse paciente aqui foi um paciente recente, já estava preparando as aulas para o curso. Esse paciente passou por um acidente com uma bufotoxina, toxina do sapo, e aquele sapo que realmente faz alteração cardíaca. Quando eu cheguei para atender o Todinho, ele estava em hiperestesia, midriático, não dava para contar o pulso, os batimentos, ele estava extremamente taquicárdico e não chegou a convulsionar, mas obviamente que a indicação nesse caso é internação, foi o que eu fiz, um corre-corre, né, aquela emergência, e entrei com uma sedação para poder tranquilizar, que é a indicação, a gente não tem muita coisa para fazer, mas no dia seguinte, isso foi às 6 horas da tarde, no dia seguinte eu cheguei para passar a visita, né, lá, e ele já estava responsivo, mas ainda estava muito prostrado, e os veterinários da internação me relataram que ele estava desde o dia que ele, quer dizer, das horas, né, que ele entrou, sem fazer xixi, sem urinar, mesmo estando no soro. E a preocupação com a gente era de uma anúria, né? A gente sabe que não é o padrão da bufotoxina, mas tudo pode acontecer, né? Então, a gente também não sabe que espécie era do sapo. O proprietário é um senhorzinho, ele disse só que viu o sapo, mas não soube relatar muita coisa sobre o sapo. Então, no dia seguinte, quando eu fui atender, né, fui visitar o Todinho, ele ainda estava bem prostrado, e eu falei, vou fazer o laser nele, né? A gente vai ver como é que essa melhora aí, esse bem-estar, a gente sempre testa, né? Se vai funcionar. E hoje eu já utilizo aí como recuperação, como eu falei para vocês, da maioria dos meus pacientes, tá? Então, para vocês verem que a técnica é bem fácil, eu não estou nem segurando o aparelho, tudo bem que ele já é muito bonzinho e está nessa situação, mas é indolor, né? Se causasse algum desconforto, ele estaria reclamando. Mesmo ele sendo um cachorro preto, tem algum problema? Não, o que que acontece? A pele dele é clarinha, tá? E a região onde eu fiz é uma região com menos pelo, tá bom? Então, e tem um espaçador, essa pulseira tem um espaçador, então não vai promover nenhum tipo de queimadura, nem nada, mesmo que a pele fosse um pouquinho mais escura ali, tá? Olha, carinha, muito bonzinho. E aí, logo em seguida, né, como ele estava já com pupila responsiva, eu tirei ele do canil para ver se ele conseguia, né, andar bem, se ele estava coordenado, estava tudo ok, mas nada de fazer xixi, gente. Tirei da ILIB, terminei a técnica, né, e avisei o meu colega que eu ia dar alta,
porque ele não está, ele tem vida livre, enfim, e ele não está acostumado a ficar contido tanto tempo. E em seguida nós levamos, surpreendentemente, ele, quando viu a madrinha dele, ele tem uma madrinha, ela que foi buscá-lo, e ele já abanou o rabo, já estava outro cachorro. Agora, olha isso aí, né? Isso foi no imediato pós-Elibe. Esses vídeos, eu faço muito esses vídeos, né? E faço para as minhas alunas também, né? Aí a gente já vibra junto, porque eu sei que todo mundo vai ficar na alegria. Esse cachorro fez tanto xixi que ele teve que apoiar a pata que ele tinha levantado, tá? Então, para vocês entenderem o grau de relaxamento, de conforto, de bem-estar que eles sentem imediatamente após a técnica. Então, vocês viram que com esses resultados, isso aí é um pedacinho só do que a gente tem e pode esperar da utilização das luzes, né, na nossa rotina, que o laser se vende, né? As luzes se vendem por si só. A gente não precisa de muito trabalho para conquistar o nosso cliente, né? E com isso, os resultados vindo de forma muito rápida, o investimento que a gente faz, principalmente no aparelho, que é sempre, né, o desejo de todo mundo, logo que a gente se entende que está apto a utilizar as luzes na rotina, é comprar um aparelho. Eu tenho relato de alunas que compraram um aparelho e pagaram o aparelho com as sessões. E essa conta é fácil de fazer. 4 sessões por mês. Não precisam nem ser 4 pacientes. 4 sessões por mês, pode ser no mesmo paciente, pode ser em 2 pacientes, enfim, por mês. Vocês conseguem pagar o aparelho e o curso. Para vocês entenderem, eu hoje atendo uma média de 3 a 4 sessões por dia de laser, porque 80% dos meus pacientes que precisam ser tratados, eles vão precisar de alguma técnica. E sem empurroterapia, gente. É a técnica que vai te trazer resultado, só vai trazer benefício para o teu paciente, tá? Então, isso é de extrema importância. Então, tudo que eu disse até aqui, se eu tivesse conhecimento logo lá no meu início, há 6 anos atrás, eu teria com certeza economizado muito tempo e dinheiro. Por isso eu criei o meu treinamento, que é o VET Laser de Sucesso, com o método VLS, onde eu ensino de forma prática e objetiva tudo que eu aprendi como laser terapeuta e médica veterinária, onde você vai ter independência para criar seus protocolos e individualizar seus pacientes, sempre lembrando que nossos pacientes são únicos. Eles precisam ser tratados de forma individual, seus protocolos precisam ser individualizados. E eu vou literalmente pegar na sua mão e levar você ao sucesso na laser terapia. Mas eu não vou entrar em detalhes com você agora, que eu quero que vocês prestem atenção e se concentrem em tudo que eu ensinei para vocês até agora. Bom, então eu mostrei alguns dos principais pontos que vão fazer com que vocês se tornem laser terapeutas de sucesso, né? Como compreender os fundamentos das luzes, dominar as técnicas, entender a necessidade de um diagnóstico, montar seus próprios protocolos e individualizar seus pacientes. Além disso, laser vermelho, laser infravermelho, a técnica ILIB, que são
as técnicas que mais me trazem resultado, que eu mais utilizo na minha rotina clínica. E na aula 3, eu vou estar respondendo as principais dúvidas que vocês me enviaram, como qual técnica utilizar, como escolher a melhor técnica para aquele paciente, quando a gente vai indicar o tratamento com as luzes, em quais áreas da medicina veterinária as luzes vão ter aplicabilidade. Eu vou mostrar um mapa completo de como vocês vão entrar na laser terapia, fotobiomodulação e se tornarem laser terapeutas de sucesso. E tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Então, na sexta-feira, às 8 horas, a nossa terceira aula vai estar liberada. Então, anotem aí para que vocês não percam essa aula, vai ser a última aula da nossa série. Está sendo um prazer estar aqui com vocês, podendo trazer todo o meu conhecimento dentro da laser terapia fotobiomodulação, e eu espero vocês na sexta-feira às 8 horas. Até lá!